Oi, meu nome é Raquel Ripani e esse é o Chá Comigo, um espaço onde eu uso cerca de meia hora para falar um pouco mais profundamente sobre temas que eu já toco nos meus canais digitais, onde eu faço o que eu chamo de feminismo conciliatório há 7 anos, falando sobre temas de igualdade, direitos humanos de mulheres e da gente conseguir evoluir de uma forma coesa e juntos. Hoje a minha pergunta vai ser, será que não é não mesmo? Por que que nem todo não é não? Ou assim a machosfera tenta nos convencer? E por que que as mulheres às vezes têm que dizer não quando elas querem dizer sim? Se isso é verdade ou não é? Várias perguntas. Eu vou começar aqui com uma página que eu acredito que seja de um PUA, um Pickup Artist, que é um perfil, um tipo de masculinista que tenta ensinar homens a avançar para além dos nãos das mulheres. Então é bastante conveniente. E eles começam na página deles falando sobre uma palavra turca que se diz nazlanmak. É uma palavra turca que se traduz para o inglês como alguém fingindo relutar ou ter indiferença quando de fato você tem vontade e deseja dizer não, mas querendo dizer sim. Por que será que mulheres supostamente diriam não quando elas querem dizer sim? Esse é o Chá Comigo. Bom, aqui eles dão algumas razões que eu vou destruir para essa crença alucinada que eles podem ter. A primeira é que eles acreditam que as mulheres têm alegria em dizer não quando querem dizer sim. Mas as meninas, quando elas são perseguidas por um homem, elas todos os dias são, ou na mídia social ou na rua, elas gostam quando cantam ela nas ruas. Portanto, é normal para uma mulher dar uma enroladinha, mesmo para um homem que ela gosta e está afim. Isso é para fazer ela se sentir por cima de você. Segunda razão que eles dão aqui, para fazer com que ele tente bastante. Quando a menina te dá um não, mesmo que tudo dentro dela queira dizer sim, ela indiretamente faz com que ele tente mais. Ele vai dar mais de si para conquistá-la, mesmo não percebendo que ela já está afim dele mesmo assim. E que ele só tinha que ter paciência. Terceiro, mostrar que ele é sério a respeito disso. Os homens são como predadores. Eles caçam e quando eles sabem o que eles querem, eles fazem isso a qualquer custo. Que perigo! Quando um homem está testando as águas para tentar com uma mulher, a palavra não tem uma forma de machucar o seu orgulho e desde que ele não a veja como, se ele não a vê como valiosa, importante ele desiste, mas se ele realmente gostar dela e a ver como alguém valiosa, esse não vai apenas inspirá-lo. Olha, eu já ouvi histórias, eu adoro essas histórias porque não tem nenhum estudo científico, de homens que foram ignorados por uma menina por 1 ano até que ela disse sim. Se ele não fosse sério, ele teria desistido disso. 4, ai meu Deus, ajuda ela a esconder as suas intenções reais. Esse comportamento ajuda meninas a mascararem as suas intenções. Portanto, um cara e uma menina que gostam dos outros e querem sexo. Poderia ser simples, hein? Se o cara for adiante, e a menina, o cara quer ir adiante, mas a menina quer fingir que não quer. Ele continua tentando, mas ela continua dizendo não. E aí depois ela consente. E aí ele sente que ele que ganhou, porque ele foi muito bom no papo, e ele conseguiu se conectar com ela e convencê-la. Mas sem ele saber, ela estava esperando tudo isso para esconder habilidosamente suas reais intenções. Juro por Deus. Para não parecer uma mulher fácil. Isso é muito aconselhável para mulheres, para elas dizerem não para um cara, para que ela seja valorizada. Eu já disse que os homens são predatórios nos seus instintos e muitas vezes, se a mulher é muito fácil, ele não vai dar muito valor, mas se ela for difícil, ele vai se sentir mais vitorioso. Muitos homens dão valor a mulheres que demoram para entregar para eles o que eles querem e não dão valor a mulheres que caem direto no colo deles. 6.
dar mais tempo para ela avaliar a situação e se decidir, dizendo para um cara não quando ela não tem certeza que ela quer, mas é uma forma dela dar um pouquinho de tempo mais para ela julgar o caráter e a personalidade dela. E isso dá para ela mais tempo e provas para decidir se esse cara é uma pessoa certa para ela. 7, uma forma engenhosa de fazer ele se sentir no controle, quando na verdade quem está no controle é ela. Porque aí ela que diz o sim, e aí ele tem que ficar lá pedindo até que ela diga o sim que ele quer tanto. E aí? O que você acha disso? Eu acho que um grande problema que a gente vive ainda, derivado dessa cultura do não quando você quer dizer sim, supostamente, vive na cultura do estupro, vive no fato dos homens poderem alegar que as mulheres não dão consentimento de maneira clara, ou que ele não conseguia entender o consentimento dela. E, portanto, muitos homens já escaparam de prisão, porque eles podiam dizer, eu achei que ela estava afim, ou ela estava, né, os sinais dela estavam confusos para mim. Essa ideia de que as mulheres têm alegria nessa situação, essa é muito curiosa mesmo, porque é muito mentira, né? Essa segunda também, para fazer ele tentar mais, eu nunca vi. Para ele mostrar que ele é sério, aí a gente pode falar sobre alguma coisa a respeito disso, sim. Porque, historicamente, para as mulheres, o custo do envolvimento íntimo, sexual, é muito maior do que para os homens. Então, a gente, ainda na minha geração, não sei a geração de agora, fomos ensinadas que a gente que você deve cuidar muito com quem você vai se envolver. Por quê? Porque as mulheres, até muito pouco tempo, até os anos 60, elas não tinham nenhuma forma de prevenção de gravidez. Então, se você se entregasse sexualmente para um homem até há muito pouco tempo, isso poderia resultar numa gestação indesejada, qual você não teria nenhum controle de interromper. Aliás, ainda não tem. No Brasil, a gente não tem direito sobre o nosso corpo. Se ele engravidar, você é uma propriedade do Estado. Então, assim, para a mulher, o custo de se envolver sexualmente com um homem é reputacional e até muito pouco tempo também. As mulheres não podiam, né? Se são mulheres grávidas e não casadas, isso é um grande problema. Por exemplo, no Les Misérables, a personagem Fantine, ela tem um filho fora do casamento, ela tem que esconder isso para poder, enquanto ela trabalha para tentar manter a criança, e quando isso é descoberto, ela é mandada embora do trabalho dela. As mulheres eram párias sociais, se elas fossem mães solo, fora do casamento. Então, as mulheres ficavam num espaço muito perigoso de ter que tentar entender quem é um pretendente realista, bom para elas, um homem generoso, enfim, mostrando alguma disponibilidade. Isso eu estou falando historicamente, aí se a gente voltar desde a Idade Média, quando as mulheres tinham algum direito a esse tipo de coisa, não eram só trocadas como gado por terras ou por, né, coisas assim, que o casamento é um contrato de troca de propriedade, uma das propriedades sendo a mulher. Ancestralmente se falando, sempre foi isso. Mas quando a mulher passou a poder ter algum direito de ter alguma, olha, prefiro esse, eu prefiro aquele, seria legal se fosse esse aqui ou se não fosse aquele, ela realmente tinha que mostrar o interesse dela de uma forma muito cuidadosa, porque se ela não mostrasse o interesse dela de forma cuidadosa, podia dar em morte para ela. Morte para ela, ela podia ser considerada uma pessoa fácil, uma pessoa vulgar, uma pessoa promíscua, e se o cara não quisesse de fato casar com ela, ele podia simplesmente tê-la e depois abandoná-la, como no Primo Basílio, por exemplo, um grande livro que mostra exatamente a decadência de uma esposa que tem um caso com um primo, o Primo Basílio, e depois cai na loucura, ela morre de arrependimento, enquanto o primo continua a vida dele como se nada. Então, o custo social, religioso, econômico, físico para uma mulher de se engajar em sexo com os homens, historicamente, é muito maior do que o custo para um homem. Para ele, é lucro. Então, a mulher realmente está tentando entender, ou estava, porque eu não sei como as coisas estão exatamente hoje em dia, se esse homem é sério o suficiente para ela se envolver com ele. E se ela se envolver com ele, isso vai querer dizer que esse homem vai ficar ao lado dela se houver uma necessidade? Ou se esse cara vai abandoná-la caso ela tenha, enfim, caso ela engravide? Esse cara vai ser alguém com quem ela pode contar ou não? Vamos aqui para o próximo item. Esconde a sua intenção verdadeira. Isso eu nunca... A intenção verdadeira das mulheres, historicamente, sempre foi não morrer e estar protegida. Então, assim, se fosse um momento em que ela precisava fazer isso para poder ter um relacionamento amoroso com o homem, enfim,
e se casar e tá segura, ela tinha que ficar testando o cara, mostrando uma certa disponibilidade, mas sem entregar o ouro sendo sexo, porque depois que ele consegue o sexo, né, não precisa mais, supostamente, o desafio tá passado. Ai, e essa coisa só cansa só de pensar, né? E ela não pode parecer que ela é fácil. Isso é fato também. Então, essa ideia, fato não, tá, gente? Isso são falácias que a gente ouve desde que a gente eu ouvia desde que eu era criança. Então, você tem que ficar nesse jogo duplo de demonstrar seu interesse, mas não demonstrar interesse demais. Esse pedaço aqui, que é o único que eu achei interessante, que é dar um tempo para ela entender e avaliar esse cara, pode fazer sentido. Dependendo da situação, você pode querer avaliar e ver se essa pessoa é séria ou não. Se é isso que você quer, né? E esse pedaço de deixar ele no controle também é uma coisa que a gente sempre ouve, porque a masculinidade é um troço tão frágil que você tem que ficar considerando. Você já tá afim do cara por você, você falava assim, opa, bora, mas se você falar isso, você corre o risco na sua cabeça de que esse cara desista, porque ele vai se sentir, a ideia não foi minha, a bola é minha, eu vou embora. Não sei, porque acho que quando o homem tem interesse, desejo sexual, muitas vezes ele não liga muito para esse tipo de coisa. Na verdade, respondendo a esse site de pool aqui, o motivo histórico, os motivos históricos das mulheres muitas vezes dizerem não, se por acaso isso acontece, quando elas supostamente desejariam dizer sim, tem a ver com outras coisas. Tem a ver com, por exemplo, segurança e autopreservação. Em muitas situações, especialmente num date, num encontro romântico, uma rejeição direta, se você de fato não quer o cara, pode levar a hostilidade, persistência ou reações imprevisíveis do homem. Dizer um não indireto ou ser hesitante, fofa, defensiva, pode ser um mecanismo de proteção para como, né, um travesseirinho aí para testar a reação do cara. Porque você não tem muita mulher que tem que dizer para um cara no bar que o namorado dela tá chegando, mesmo sendo que ela tá sozinha. Porque os caras simplesmente não conseguem lidar com o fato de você querer dizer um não. Então, assim, o não muitas vezes é uma proteção. Às vezes você simplesmente quer realmente dizer não, né? Mas às vezes você não sabe se é seguro dizer não. Então, dizer um não hesitante ou dizer um não sorridente, dizer um não, sabe que super eu iria, mas agora estou super atrasada para ir para casa, na verdade é você dizendo não, mas não me mata. Esse é um bom motivo para você dizer um não que pode ficar na dúvida para o homem se é um não ou sim. Vamos para a próxima. Medo de julgamento. A sociedade muitas vezes usa um padrão duplo com relação a mulheres e homens, porque elas são julgadas muito abertamente se elas forem seres sexuais. Se elas forem abertamente sexuais e disserem, eu tô afim de ir embora, quem nunca? Quem nunca? E quem nunca já fez isso e o homem murcho, não rolou. Não rolou nem de tipo, meu Deus, essa mulher sabe muito o que ela quer, não tem como. Então, dizer um não ou tentar botar uma certa defesa aí, uma hesitação pode ajudar a proteger tanto a sua reputação, que é algo muito importante, ou evitar ser vista como vulgar. Tem uma frase que eu adoro no Ligações Perigosas, que aliás é um filme que se você não viu, com o John Malkovich e a Glenn Close, ela faz a Marquesa de Tourvel. Ela conta que, como ela, porque ela é uma personagem maravilhosa, mas ela diz isso, ela diz que um homem pode destruir a reputação de uma mulher com apenas algumas palavras bem escolhidas. E isso, na minha adolescência ou até hoje, ainda era verdade. Se um homem alegar que ele teve você, que ele ficou com você sexualmente, isso vai valer como verdade para muita gente no seu círculo social e isso vira uma fofoca perniciosa para você. Você pode perder trabalho, conexões, você pode perder respeito, porque você ser sexualmente ativa com mais de um parceiro é algo que ainda é julgado, inclusive nessas comunidades como os PUAs ou os Red Pill. Então, eles querem que as mulheres sejam sexualmente ativas com eles, mas eles querem que a mulher deles seja, tipo, semi-virgem ou virgem, ou enfim. Inclusive, também daí vem essa obsessão por mulheres muito jovens que não têm experiência. Eles não querem que as mulheres possam julgar, digamos assim, a performance deles. Então, é ruim para a mulher socialmente ser percebida como alguém sexual e que tem desejo, que está escolhendo aquilo de livre vontade, que ela pode fazer isso hoje e amanhã fazer outra coisa, como um homem faria. Só que uma mulher não teria supostamente esse direito. Então ela dizer
não, quando ela quer dizer sim, talvez servisse para ela se proteger do julgamento social ou mesmo do julgamento desse homem. Agora, uma história pessoal que eu acho engraçada hoje, mas que eu não achei na época. Quando eu tinha meus 20 anos, eu morava com uma amiga no Rio de Janeiro e eu tava afim de um menino da galera, da minha galera. E como eu achava ele um cara legal de verdade, eu achava que isso podia, sei lá, virar alguma coisa, um relacionamento, eu resolvi fazer esse joguinho. Já não era, já namorado, tava tudo certo. Mas eu resolvi fazer esse joguinho de não ser assim na primeira noite, sabe? Você sai na primeira e já vai. Eu falei, como eu queria namorar ele, acho que eu vou dar uma segurada. Eu dei uma negadinha. Eu fiz exatamente isso. Eu fiz um joguei duro com ele. Passou, sei lá, uma semana e eu tava tipo me arrumando para fazer a grande noite, onde a gente, né, ter nosso primeiro encontro romântico. E essa minha amiga com quem eu morava veio me contar que ela tinha acabado de sair com esse cara que eu tava guardando para fazer de ser especial e tinha ficado com ele. Ou seja, eu não fiquei com ele e ela ficou. Foi uma lição dolorosa, foi bem puxado para mim, porque eu realmente tentei fazer essa palhaçada e isso foi o quê? Nos anos... Nossa, gente, foi em 97, 98, então faz tempo. Tem 20 anos, depois disso nunca mais eu fiz esse jogo. Eu falei, isso aí não tá valendo a pena, porque se você não for, alguém pode pode chutar esse pênalti e você ficar sem. Essa é a minha dica, mas enfim, vamos ali. A próxima sugestão do porquê que as mulheres poderiam dizer um não quando elas querem dizer sim seria avaliar o interesse real. Algumas mulheres usam uma resistência inicial como uma forma de testar se a determinação da pessoa é de fato verdadeira. Isso é como um filtro para ver se a pessoa realmente está interessada, ao invés, né, de ir direto e para ver se ele é paciente o suficiente para atravessar obstáculos por você. Eu não sei se isso funciona ainda hoje em dia. Eu tenho muito problema com essa estratégia hoje em dia, como uma mulher adulta, tá? E eu chegarei nisso daqui a pouco. E aí tem um fenômeno de resistência simbólica, digamos assim. Pesquisa psicológica indica que algumas mulheres usam essa resistência de mentirinha, dizendo não, mas querendo, para construir tensão e excitamento. Eu nunca ouvi falar disso. Realmente, apesar de eu entender que existe o complexo Madonna prostituta, né, para muitos homens, que assim, ou você é uma mulher para casar ou você não é uma mulher para casar, e esse pedaço da resistência supostamente te colocaria mais no campo da mulher que vale a pena ter um relacionamento do que a mulher que vai com qualquer um, que é isso, né, a Geni. Ela é feita para apanhar, ela vai com qualquer um, maldita Geni, tá aí. E o último é agradar as pessoas e ser educada. Numa situação profissional ou casual, muitas mulheres podem hesitar ou dizer não por um condicionamento social. Eu não concordo também. É uma forma de colocar limites imediatos e comprar um tempo para você pesar suas opções antes de eventualmente aceitar. Então, tudo isso para dizer que há um campo minado muito grande em relação a existia, porque eu acho que hoje em dia tudo acontece por DM, então você já sabe, né, inclusive, o que você gosta, o que você não gosta, antes de você sequer ver a pessoa presencialmente pela primeira vez. Mas nesse campo onde você estaria num bar flertando, você estaria num espaço onde, né, teria lugar para o cara chegar e você bater uma conversa, e você deliberar se você está interessado ou não e tal. Existe uma grande dança feminina para entender, esse cara vai me matar? Esse cara vai reagir bem se eu não quiser? Terceiro, esse cara é confiável? Esse cara vai estar aqui amanhã, ou depois que ele ticar a notinha de peguei, ele vai sair contando para todo mundo, machucando a minha reputação dentro do meu grupo, contando como foi, ou eu vou na casa dele fazer isso dessa forma, ele tem uma câmera me filmando. As mulheres têm 570 mil preocupações antes de dizerem sim. Esse cara tá me oferecendo um drink. Esse drink, ele botou um Boa Noite Cinderela e vai me filmar e vender isso na internet depois? Quer dizer, tá muito complicado você realmente dizer um sim quando você quer um sim sem nenhum tipo de, enfim, sem nenhum tipo de reserva. Porém, essa
essa cultura perniciosa de você ter que dar uma segurada, de você avaliar, de você ver, saber quem é essa pessoa, se você pode contar com ela, se a pessoa é confiável, se essa pessoa não é assassina, se a pessoa não vai... Tudo isso contribui para essa cultura que fica o peso sempre na mulher de dizer do sim dela ter que ser valorizado. Então, o sim dela não poder ser algo assim perdulário, que ela entrega assim, a Deus dará, a qualquer um. E a responsabilidade, se isso der errado, ou seja, se ele avançar um sinal vermelho que era de fato um não e que ele não percebeu, fica saindo dela. Ou seja, isso acaba sendo usado de novo contra a mulher em casos em que ela de fato quis dizer não. E isso não foi percebido. Ou foi percebido e foi ignorado. Então, a cultura do não, quando você quer dizer sim, ser estimulada, como acontece em perfis como o cara do café lá, do café com não sei quem, nem todo não é não, na minha opinião, ela é uma cultura muito perigosa. Ela é perigosa porque o homem pode usar isso contra a mulher a qualquer momento, quer dizer, você vai dizer, não entendi, por isso avancei o sinal. Ela é um indicativo, ou era um indicativo, caso ela ainda exista hoje, do quanto as mulheres continuam não estando seguras para dizer não, continuam não estando seguras para dizer sim. E como, no fim, em última análise, no fim das contas, ao fim e ao cabo, a culpa, caso alguma coisa dê errado, sobrará para ela. Porque caso ela engravide, a culpa será dela. Caso ela morra, caso ela vá para casa de um cara e ele seja um serial killer, caso ela fique com um cara que não é confiável e depois ele conte para todos os amigos e ele tenha gravado e ele poste isso, a culpa será dela. Dirão, mas por que ela foi com esse cara? Essa mulher não tem respeito por si? Por que essa mulher foi tão vulgar? Então, apesar de hoje em dia a gente ter pílula, e a gente poder ter algum tipo de contracepção, e hoje poder ter divórcio, enfim, você não vai ser expulsa da cidade, apedrejada, porque você saiu de um bar e foi com um cara para sua casa. Mas há consequências concretas de você fazer essa escolha também, porque você ser julgado uma mulher promíscua não é algo que trabalha a favor da sua imagem até hoje. Sendo que o contrário não é verdadeiro. Um homem pode ser um galinha sem nenhum problema. Isso trabalha a favor dele. Um homem nunca vai te dizer não quando ele quer dizer sim. Estou aqui pensando duas vezes porque eu acho que isso também reforça um certo condicionamento masculino de estar sempre disponível para sexo e sempre indo atrás de sexo. Aliás, isso é algo talvez que ajude o famoso não quando você talvez dissesse sim, porque os homens fazem muitas vezes esse tipo de approach de busca sexual, em experiência própria, tem vezes que nem o cara quer, entendeu? Mas é esperado socialmente dele que se você der uma certa bola, ele tente. Então, no fim, vai ver que tem um certo sim que é não do homem. Porque não é que ele quer toda hora, gente, pelo amor de Deus. Até ele tem desejo, vontade de dormir, sabe? Não tem que ter vontade de toda hora com toda mulher. Qualquer mulher que deu bola tem que ir. Aquele famoso caiu na água e fez tibum, que muitos homens ainda aplicam. Ou que eu já ouvi muitos homens falarem que aplicam, que eu acho uma pena. Porque assim, se o cara não tá afim... E ele ir, eu também já vi, ou já ouvi falar de mulheres, quando o cara não quer, que falam, você não é homem? Ser homem está meio que ligado intrinsecamente na nossa sociedade com ser aquele cara que vai bater em todas as portas. Oi, com licença, obrigado, com licença, obrigado, com licença, obrigado, com licença, obrigado. E aí, essa performance de virilidade faz com que esses caras venham em você e às vezes você sabe que isso é só um número. Você faz parte do bingo que ele tem que ticar naquela noite para provar para os amigos dele que ele continua sendo espada, entendeu? Que é absolutamente preconceituoso, na minha opinião, né? É uma coisa que prende, aprisiona os homens nessa cultura da masculinidade tóxica, o cara não poder sair num bar e falar assim, hoje eu só quero tomar uma cerveja com meus amigos, eu tô de boa, eu não quero nada. Não sei, eu acho que a chance do homem fazer o sim falso do homem hoje em dia está tão próxima quanto a chance do não falso da mulher. De qualquer maneira, eu acho que as duas coisas são prejudiciais, porque a gente precisa poder ter uma cultura de consentimento clara, transparente e com respeito. Eu preciso respeitar o seu sim e eu preciso respeitar o seu não. De novo, não falei isso aqui, mas eu falo isso no meu canal. O não o sim só é possível se o não é seguro, entende?
Então, se o não é seguro, o sim não é um consentimento real. Então, se a mulher está com muito medo para dizer não e diz um sim, esse sim também é falso. Esse sim é um não. Então, quanto mais a gente coloca, parece que esses tapumes na frente de uma coisa que poderia ser simples. Oi, eu achei você interessante. Posso tocar em você? Posso te beijar? Nossa, deu liga. Vamos fazer alguma coisa a respeito disso? Hoje? Acabou. Para mim, numa sociedade saudável, onde a gente não tivesse colocado tantas camadas de vergonha sobre as mulheres e sobre a sexualidade das mulheres, onde as mulheres não tivessem que esconder tanto o seu desejo, ou também onde elas não tivessem que fingir uma disponibilidade falsa, muitas vezes apenas para existir socialmente, né? Assim, quantas vezes na minha vida eu estive em ambientes, no coquetel, em algum lugar onde chega um homem, você vai ter um papinho, você sabe que ele tá vindo com aquele papinho. E você não vai falar qual que é, cara, sai daqui. Você vai, não, claro, nossa, mas sabe que a minha amiga tá me chamando ali? Com licença, é uma cultura que evoca esse tipo de dança mentirosa com máscaras da gente o tempo inteiro. E esse tipo de dança mentirosa com máscaras na frente acaba sendo usado por esse tipo de influencer masculinista que vai dizer que nem todo não é não. E isso coloca mulheres e meninas em risco. Então, em última análise, a gente tinha que acabar com esse tipo de máscara social para a gente poder ser mais transparente a respeito do nosso desejo, homens e mulheres, e ter respeito pelo desejo do outro e pelo momento do desejo do outro. Quer dizer, se você é uma pessoa preconceituosa o suficiente para achar que uma mulher ou um homem que já teve mais de uma parceira não serve para você ter um relacionamento sério, você é uma pessoa rasa. É isso. Pena, ou você não dá conta, você não é uma pessoa que se garante, você não é uma pessoa, enfim, que confia em você mesmo. Então, minha opinião sobre isso é que a gente tinha que jogar completamente no lixo essa ideia de que nem todo não é não. Porque todo não deveria ser um não. Falou não, é não. E não precisa ser um não até educado, sabe? Pode ser um não tranquilo, firme, não precisa ser agressivo, mas assim, não. E esse não tem que ser respeitado. Todo não tem que ser respeitado. Na verdade, o que a gente precisa não é nem só de consentimento, a gente precisa de um consentimento entusiasmado, que me leva para um último ponto que eu serei breve ao fazer, que é muito doido que a gente fica nesse espaço onde a gente está esperando dar o mínimo de consentimento para o cara achar que ele tem direito a tudo sobre você, ao seu corpo. Sendo que, na minha perspectiva e na minha vida pessoal, quando você está muito afim, isso é muito transparente. É bastante evidente que é um sim. Hell yeah, let's go! Quando você tá afim, amigo, você tá muito afim. E se você não tem certeza se ela tá muito afim nesse nível, pra que você vai atrás dessa coisa mais ou menos meia boca? Por que isso seria bom? Deveria ser bom para ambas as partes igualmente. Porque, te juro, quando é bom para ambas as partes igualmente, isso multiplica o que é bom para os dois várias vezes e se torna algo que realmente pode ter conexão e pode ser mágico. Eu sou romântica. Mas eu realmente acho. Todo não tem que ser um não e apenas um sim entusiasmado vale muito a pena. Bom, hoje foi esse o nosso chá comigo, na minha opinião, sobre se todo não é não e se tem alguns nãos que na verdade são sim e como a gente devia jogar pela janela essa cultura tão ultrapassada e tão nociva para a segurança das nossas mulheres. O que você acha?